E é um livrinho pequeno, lá no meio da Bíblia. Às vezes a gente fala assim, ó, abram suas Bíblias em Salmos, Isaías, Jeremias. Falar em Isaías, estamos quase terminando Isaías nos nossos devocionais. Mas quando o pastor pede para abrir em Ageu, aí começa aquela procura no final do Antigo Testamento. Mas apesar de ser um livro pequeno, só 2 capítulos, a mensagem dele é poderosíssima, amados. E extremamente atual para os nossos dias. Existem livros da Bíblia que nos consolam, existem livros da Bíblia que nos ensinam, tem livros da Bíblia que confrontam o nosso modo de ser, e Ageu faz essas 3 coisas ao mesmo tempo. Ele foi enviado por Deus para despertar um povo que havia perdido o foco, havia perdido o que deveria fazer. Um povo que não abandonou a Deus, não. Um povo que ainda frequentava os cultos, ainda frequentava as reuniões. Um povo que ainda falava sobre Deus, mas um povo que havia colocado outras coisas acima de Deus. Eu acredito que a mensagem de Ageu é necessária para a Igreja de Cristo nos nossos dias. Porque o maior perigo para um cristão nem sempre é abandonar a fé. O maior perigo é permitir que Deus deixe de ocupar o primeiro lugar. E eu queria começar hoje lendo os versículos de 1 a 11 de Ageu. Diz assim: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Tem algumas traduções vai estar escrito casas apaineladas, enquanto essa casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos exércitos, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que o fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amados, deixa eu contar mais ou menos o que estava acontecendo lá. Ageu é um dos últimos profetas, antes daquele período de 400 anos que Deus se calou com Israel. O povo já havia voltado lá da Babilônia. O povo já havia voltado do exílio. Lembra que a gente estudou em Neemias, o povo voltando? Teve uma leva com Neemias, outra leva com
Esdras, outra leva com Zorobabel. O povo foi voltando aos pouquinhos, gente. Não foi, nossa, vamos voltar todo mundo para ajudar. Primeiro que uns nem queriam. Estou bem aqui na Babilônia. Estou tranquilo aqui. A Babilônia é o centro do mundo. O que eu vou fazer naquela terra árida lá? Mas alguns foram voltando, alguns sentiram a necessidade de voltar. Deus tocou no coração deles, porque Deus tinha um plano para aquele lugar. E eles voltaram. E voltaram e começaram a reconstruir, começaram a refazer a cidade. E a primeira coisa que chegaram e falaram assim: vamos dedicar esse lugar ao Senhor. Vamos reconstruir o templo. E eles estavam lá, cheios de sonhos, cheios de esperança, cheios de expectativas. Começaram imediatamente a reconstrução do templo, mas aí começou a surgir as dificuldades, as críticas, as perseguições, a falta de recursos. Se hoje já está difícil, imagina naquela época, né, meus irmãos? E aquilo que deveria durar pouco tempo, ou algum tempo, ficou parado por 16 anos. 16 anos. Enquanto a obra de Deus estava parada, a vida pessoal deles continuava. Eles trabalhavam, eles compravam, vendiam, construíam suas casas, casavam, planejavam, sonhavam, descansavam, mas a casa de Deus continuava abandonada. Então, Deus vai lá e levanta Ageu. E a sua mensagem poderia ser resumida com uma única frase: vocês cuidam de tudo, menos daquilo que é mais importante. Posso fazer uma pergunta nessa noite? Não quero que vocês respondam para mim, não. Quero que vocês respondam para vocês mesmos. Respondam para o Espírito Santo. O que ocupa hoje o primeiro lugar da sua vida? É Deus ou é o trabalho? É Deus ou são os problemas? É Deus ou são os sonhos pessoais? Porque aquilo que ocupa os nossos pensamentos, o nosso tempo e os nossos recursos, normalmente revelam quem governa o nosso coração. Essa profecia de Ageu nos mostra que quando Deus deixa de ser prioridade, tudo fica fora do lugar. Esse povo diz: não veio ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Observo algo interessantíssimo. O povo não pegava e falava assim, não, a gente não quer servir a Deus. Eles diziam: não é o momento. Essa, amado, é uma das maiores armadilhas espirituais. Satanás raramente diz: abandone a Deus. Sabe o que ele fala? Depois. Hoje não. Depois eu oro, depois eu me consagro, depois eu volto ao primeiro amor, depois eu perdoo, depois eu faço a obra, depois eu me entrego. E enquanto depois chega, os anos se passam. Imagina um agricultor, amados. Ele sabe exatamente quando ele deve plantar, mas ele resolve esperar. Uma semana, um mês, 2 meses. Quando ele decide plantar, a estação já passou. A terra já não produz da mesma maneira e a colheita é comprometida. Da mesma forma, existem oportunidades espirituais que não podem ser adiadas indefinidamente. Quando Deus chama, Ele está esperando resposta.
E a resposta para Deus nunca pode ser depois. Deus vai lá e expõe a contradição. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Amados, quando eu li isso aqui, eu falei, o que é apaineladas? Até coloquei depois outra, né, tradução, fino acabamento. Na época, o que era fino acabamento? Rebocar a casa, passar um cal na casa. E ele falava assim, vocês estão dando acabamento na sua casa e deixando o templo do Senhor. É muito interessante a gente falar isso no meio da reforma da igreja. Mas a gente não está falando apenas de reforma de igreja. Nós estamos falando de prioridades na nossa vida. Deus não é o templo. Deus é a primeira coisa na nossa vida. E as coisas de Deus precisam ser a primeira coisa na nossa vida. Que palavra forte! E olha só, gente, Deus não estava condenando o povo por possuir casas. O problema era outro. Eles tinham recursos para si, mas não tinham recursos para Deus. Tinham tempo para si, mas não tinham tempo para Deus. Tinham energia para si, mas não tinham energia para Deus. Vamos trazer isso para os nossos dias. Ninguém aqui deixa de comer. Ninguém deixa de trabalhar. Rapaz, às vezes os lugares que a gente trabalha são lugares horríveis, mas a gente aguenta. Às vezes a gente trabalha com pessoas horríveis, patrões horríveis, e a gente aguenta. Mas vai um irmão dar uma palavra atravessada na igreja. Aí já dá um problema. Ninguém deixa de usar o celular. Ninguém deixa de assistir televisão. Ninguém deixa de resolver problemas. Mas quantas vezes a gente fala assim, eu não tive nem tempo de orar. Eu não tive nem tempo de ler a Bíblia. Não tive nem tempo para servir. Amados, hoje o pastor errou o devocional, ele colocou o devocional para sair amanhã. Só uma pessoa chegou para mim. Falaram? Aí. Então tá bom, glória a Deus. Mas uma chegou para mim e falou assim, pastor, graça e paz, pastor, mas cadê? Eu errei, fui ver só na hora do almoço, que foi a hora que eu saí, e o que eu fui fazer? Celular. Aí eu olhei e falei, ixi, coloquei para sair amanhã. Coloquei lá, falei, ó, gente, agora tá na hora. Agora vai dar certo. Né? Espero então que todo mundo tenha visto. Deu 32 visualizações, então espero que todo mundo tenha olhado. Né? Amados, às vezes a gente fala assim, eu não tive tempo de servir. Eu estou cansado para servir. A verdade é que a gente encontra tempo para aquilo que a gente considera importante. Esse que é um negócio assim que o pastor acha. Eu não consigo, gente, porque eu não tenho tempo para isso. Novela, série, dorama. Pastor, é pecado? Não. Mas eu acho uma perda de tempo. Cada episódio de uma série, 1 hora. E vou maratonar final de semana. Gente, você assiste 10 episódios, é 10 horas que você ficou lá. Não, eu só jogo um videogamezinho aqui, um FIFA para me desestressar. É 2, 3, 4 horas por dia. Né? Quanto tempo? E aí a gente ora, a gente consegue? Não, eu só tô aqui, só no TikTok. Rapaz, vai 40 minutos, você nem vê. Você nem vê. E às vezes a gente pega e fala assim, por quê? Por que eu não tenho tempo? Porque a gente prioriza aquilo que a gente valoriza. A gente prioriza o que a gente valoriza. Então pergunte-se, quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Agora pergunte para você mesmo, quem está ocupando o primeiro lugar no seu coração? E Deus, ele é tão bom com a gente que ele pega e fala assim, gente, vou ensinar vocês. Quando vocês estão escolhendo o errado, não vai ser bênção na vida de vocês. Ele fala assim, ó, qual que é o resultado das prioridades erradas? Ele fala assim, considerai o vosso caminho. Dá uma olhada como que está o teu caminho. Olha para trás, vê como que tá dando certo, tá indo para frente. Ou você está patinando, escorregando na areia. Essa expressão aparece diversas vezes. É Deus olhando e falando assim, reflita, para e pensa. Faça uma avaliação. Em outras palavras, Deus está falando assim, olhem para a vida de vocês. Ageu 1,6 diz assim, semeais muito e recolheis pouco. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, mas depois a igreja católica chamou ele de Santo Agostinho, mas é muito bom, tem um livro muito bom chamado Confissões de Agostinho, que é perfeito. Diz assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não descansar em ti. Amados, não é fácil ser cristão nesse mundo. Não é fácil, você vai enfrentar dificuldades. Ser pastor, gente, não é fácil. A não ser uns pastores aí que tem jatinho, Porsche, né? Mas ainda assim eles sofrem, porque a gente vê eles chorando na televisão, sofre atentado e tudo. Né? Não deve ser fácil. E vão, né? Depois ele pega lá o lenço do atentado e vende também, mas aí é outra história, né? Mas, gente, se você é chamado para uma coisa e você não está fazendo, você perde o sentido da sua vida. É igual você pegar um carro e colocar um vaso de flor em cima e colocar ele lá como se ele estivesse enfeitando a sua casa. Você pegar um liquidificador e colocar ele como peso de papel. Não adianta, ele perde o sentido. E nós, como seres humanos, e nós, como chamados em Cristo, nós temos um sentido para a nossa vida, que é servir a Deus. E se a gente não fizer isso, vazio aqui enorme, nada vai satisfazer. E olha que descrição atual, né? Semeiam muito e recolheis pouco. Trabalham muito, descansam pouco. Ganham mais, mas continuam insatisfeitos. Possuem mais coisas, mas têm menos paz. Mais tecnologia. E a tecnologia foi feita para facilitar a nossa vida. Mas a gente não tem mais tempo hoje por causa da tecnologia. Menos comunhão. As pessoas não sentam mais à mesa. Não comem junto. Mais conforto. Mas menos alegria, cada vez mais as dificuldades. Certa vez o empresário foi perguntar quanto dinheiro é suficiente. A resposta dele é assim, um pouquinho mais só. É sempre um pouquinho mais que a gente quer. Esse é o problema do coração humano. Sem Deus, ele nunca será satisfeito. Sempre vai faltar algo. Sempre vai existir um vazio. Porque nós fomos criados para Deus. O saco furado. O que recebe salário, recebe-o para colocar num saco furado. Imagina. Jesus vai lá e fala assim, ó, vocês vão ser abençoados com uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Vocês conseguem entender isso, gente? É você pegar um saco, lá no interior faz muito isso. Você pega o saco, enche ele, né, de milho, saco de estopa, encheu ele de milho, aí você sacode ele. Aí ele diminui, você enche mais ele. Recalcado, aí você empurra para caber mais. E ainda assim transborda. E Jesus fala isso. Ele fala assim, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E aí, o que acontece quando a gente procura outras coisas? Parece que a gente está colocando as coisas num saco furado. Nunca é suficiente.
nunca dá. É uma imagem impressionante, amados. Imagine alguém colocando moedas no bolso. Eu tenho um problema sério, porque eu carrego as chaves, né, do meu serviço, e são chaves pesadas, elas rasgam tudo meus bolsos. E eu, de vez em quando, estou andando aqui, estou andando nos lugares, o celular vai lá e bate. Agora, imagina, gente, com dinheiro. Imagina você tá com a tua carteira e, de repente, você perde. Eu já estou sabendo, né, que o bolso está... Pega, põe aqui atrás, põe... Mas imagina, você for e, de repente, a hora que você olha, vai pagar uma conta, cadê? Não tem. Perdi. Trabalhei à toa. Me esforcei para nada. Trabalha, recebe, perde. Corre, recebe, perde. Luta, recebe, perde. Porque quando Deus não está no centro, amados, até as conquistas perdem o significado. Quantas pessoas conhecem alguém que tem dinheiro, mas não tem paz? Se dinheiro fosse sinal de felicidade, rico não tinha depressão, não cometia suicídio. E a gente vê aí os ricos cada vez mais tristes, com depressão. Não estou falando que um certo conforto não é bom, eu gosto muito de conforto. Mas se esse for o objetivo da nossa vida, amados, nunca vai chegar. Quantos conhecem alguém que tem sucesso, mas não tem alegria? Quantos conhecem alguém que conquistou muito, mas continua vazio? Conhece pessoas com dinheiro, casas de aluguel, um monte de lugar, e uma vida vazia. Chega dentro de casa, não tem paz, é briga, é confusão. Porque o problema nunca foi a falta de recursos, o problema é a ausência da presença de Deus. Lembra do filho pródigo? Ele queria os bens do pai, mas não queria a presença do pai. Ele recebeu os recursos e vai lá e perde tudo. Quando ele volta para casa, ele percebeu que o verdadeiro tesouro não estava na herança, estava no relacionamento com o pai. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje cansado, como eu cheguei, com dor de cabeça, depois de ter batido o carro, depois de ter gastado o dinheiro que eu não queria ter gastado, depois de ter trabalhado muito. Eu sei que vocês também trabalham muito, sei que vocês também estão lutando muito, sei que vocês estão carregando responsabilidades enormes, mas hoje Deus está dizendo para todos nós: pare um instante. Considere os seus caminhos, analise a sua vida, olhe para as suas prioridades, porque muitas vezes o problema não está no que a gente está fazendo, está na ordem que a gente coloca as coisas. Meus irmãos, depois de ouvirmos essa palavra, esta é apenas uma pergunta: onde Deus está na nossa vida? Não naquilo que dizemos, não naquilo que cantamos, não naquilo que pregamos, mas naquilo que realmente priorizamos. Ageu não foi enviado para condenar um povo perdido. Ele foi enviado para despertar um povo que havia esfriado. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja fazendo conosco nessa noite. Talvez ninguém aqui tenha abandonado a igreja, talvez ninguém aqui tenha deixado de acreditar em Deus, mas será que sem perceber não fomos colocando outras coisas no lugar que pertence somente ao Senhor? O trabalho ocupou o altar, os sonhos ocuparam o altar, as preocupações ocuparam o altar, os compromissos ocuparam o altar, e Deus ficou com o tempo que sobra. Mas Deus nunca pediu para ser apenas uma parte da nossa vida. Ele sempre pediu para ser o centro dela. A gente tem mania de colocar Deus em primeiro lugar. Deus precisa ser o centro. Tudo precisa passar por Ele. Porque quando Deus é apenas uma prioridade entre tantas, inevitavelmente outra coisa acaba ocupando o primeiro lugar. Hoje o Senhor não está perguntando quanto você possui, não está perguntando quantos anos você tem na igreja, não está perguntando quantos ministérios você exerce. Ele está perguntando apenas uma coisa: filho, onde está o seu coração? Talvez haja pessoas aqui que já experimentaram dias de intensa comunhão com Deus. Dizem que a oração era um prazer. Dizem que a palavra queimava dentro do coração.
dias em que a presença do Senhor era mais importante do que qualquer outra coisa, e quase sem perceber, a chama vai diminuindo. Hoje o Espírito Santo nos chama de volta, não para a religião, não para uma rotina, mas para um relacionamento vivo com Ele. Porque o maior presente que Deus pode nos dar não é prosperidade, não é saúde, não é porta aberta, não é um milagre financeiro. O maior presente que Deus pode nos dar é a sua presença. Foi a presença de Deus que sustentou Moisés no deserto. Foi a presença de Deus que fortaleceu Davi nas cavernas. Foi a presença de Deus que fez Daniel permanecer firme na cova dos leões. Foi a presença de Deus que deu coragem aos apóstolos para enfrentar o mundo. E é essa mesma presença que continua transformando vidas hoje. Nenhuma conquista substitui a presença de Deus. Nenhum sucesso compensa perder a comunhão com o Senhor. Nenhuma realização vale mais do que viver perto dele. Talvez Deus tenha permitido essa mensagem porque não deseja apenas restaurar aquilo que está ao seu redor. Ele deseja restaurar o altar do seu coração. Porque antes de reconstruir o templo em Jerusalém, Deus queria reconstruir o coração do povo. E antes de mudar as circunstâncias na nossa vida, Ele quer mudar a nossa posição diante dele. Hoje, Ele continua dizendo, considerem os seus caminhos, olhem para dentro, avaliem suas prioridades, voltem para mim. Não porque Deus precisa de nós, mas porque nós precisamos de Deus. Sem a presença de Deus, a alma continua vazia. Sem a presença de Deus, nenhuma conquista satisfaz. Sem a presença de Deus, a vida perde o verdadeiro sentido. Mas quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, tudo começa a encontrar o seu devido lugar. Que nesta noite nós possamos dizer com sinceridade, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero colocar o Senhor novamente no centro da minha vida. Eu quero que a tua presença seja o meu maior tesouro, Senhor. Que o nosso compromisso não seja apenas levantar as mãos durante um culto, mas entregar o nosso coração todos os dias. Que a nossa maior oração seja a mesma de Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque onde a presença de Deus está, a direção, a paz, a restauração, a alegria e a vida. E quando Deus ocupa novamente o trono do coração, tudo aquilo que está fora do lugar começa a ser transformado pela graça do Senhor. Que hoje seja um marco de arrependimento sincero, de renovação espiritual, de compromisso verdadeiro com Cristo, que possamos sair desse lugar decididos a devolver ao Senhor aquilo que sempre foi dele, o primeiro lugar no nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, nós queremos entregar nosso coração, Senhor, nossas mentes, nossas emoções, Senhor, nossas vontades ao Senhor, Pai. E dizer, Senhor, que o Senhor seja prioridade na nossa vida, que a obra do Senhor seja prioridade na nossa vida, que o plano que o Senhor tem para conosco seja prioridade na nossa vida, Senhor. Que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor, que a gente diminua e que o Senhor cresça a cada momento, Senhor. Que as nossas vontades sejam submetidas ao Senhor e que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.